Vamos continuar falando de Covid-19. Aqui temos muitas notícias aí que apontam, mortes de pessoas pela doença, mesmo pessoas que tomaram, as 2 doses da vacina. Mas por que isso acontece? A gente vai falar agora pela internet com a médica imunologista Cíntia Mafra, que sempre nos ajuda a entender também a situação da pandemia, a situação do vírus e também a questão das vacinas. Doutora Cíntia, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Boa noite. É sempre bom a gente reforçar e explicar para a gente, para quem está nos acompanhando, de que, primeira coisa, que a vacina ela não elimina totalmente a chance de você ser infectado. Diminui muito, doutora? Mas não elimina, não é? Oi, Edson, boa noite. Olha, é o seguinte, para a gente responder essa sua pergunta, a gente tem que lembrar exatamente o que você falou, como as vacinas funcionam. Então, no ano passado chegou aí esse vírus novo, que ninguém conhecia, causou uma doença que na maioria das pessoas, as pessoas vão bem, mas uma minoria vai muito mal. Então, como esse vírus infecta muita gente, essa pequena parte de pessoas que vai mal, a gente vê em maior quantidade. Então, causou toda essa tragédia aí. E a gente comemorou muito quando chegou a vacina. Eu vim aqui conversar algumas vezes, outros colegas também vieram explicar para a população que as vacinas são seguras, apesar de terem surgido de maneira rápida, é porque a tecnologia e a urgência do momento assim permitiu. Mas a gente tem que lembrar que a vacina funcionou a vida inteira e continua funcionando desse jeito aí que você falou. Ela diminui a chance da gente contrair a doença e diminui a chance da gente desenvolver a forma grave. E isso vale, Edson, não só para as vacinas da Covid, mas também para todas as vacinas que a gente tomou a vida inteira. A vacina da gripe, a vacina do sarampo, não elimina totalmente a chance de desenvolver a doença, mas à medida que a gente vai tendo mais e mais e mais gente vacinada, ficando cada vez menos doente, tendo um número menor de doentes que estão transmitindo, o vírus vai parando de circular. E aí, as pessoas que estão vacinadas, elas vão se expor menos ao vírus, E a chance de desenvolver a forma grave vai caindo. E a gente, Edson, a gente não chegou nisso ainda. Nós estamos melhorando a cada dia. As vacinas estão chegando, as pessoas estão, aos pouquinhos, entendendo melhor, perdendo o medo. O governo está providenciando, a gente vê uma união de esforços aí, apesar de toda essa bagunça aí do nosso país nesse momento. Eu sou bem otimista. Recentemente, a gente teve aí um dia que batemos o recorde de 2 milhões de vacinados num único dia. Mas, infelizmente, ainda estamos longe de ter a quantidade de vacinados suficiente para controlar a circulação do vírus. E aí, Edson, infelizmente, uma minoria de pessoas vacinadas, independente de qual seja a vacina, pode sim desenvolver a forma grave, inclusive com fatalidade. Vou dar uma boa notícia aqui para você, porque a gente chama a atenção, infelizmente, aquela pessoa que evolui mal, Mas vamos prestar atenção nessas pessoas, nesses relatos, que são raros. São pessoas que tinham outras doenças, que tinham comorbidades, mas no meu dia a dia, atendendo Covid, eu vejo muita gente que desenvolve forma leve, que fica assintomática, mostrando aí que a vacina faz efeito. E a gente tem observado nos estudos, após a aplicação da vacina na população, os estudos têm mostrado a eficácia das vacinas disponíveis no Brasil. Então, resumindo, gente, é esperado, infelizmente, que enquanto o vírus estiver circulando, haja sim casos de pessoas que desenvolveram a forma grave, mas à medida que a gente for avançando, indo bem como a gente está indo, se Deus quiser, cada vez melhor, Edson? A gente vai diminuindo esse número de infectados com forma grave e vamos chegar ao dia aí de comemorar, como nos Estados Unidos, que diminuiu aí as medidas de restrição, porque conseguiram vacinar uma grande parte da população. Pois é, exatamente, doutora. E aí fica bem fácil da gente entender que, mesmo a gente diminuindo muito a possibilidade de você desenvolver uma situação mais grave da doença, você ainda pode se contaminar, você ainda pode transmitir a doença, mesmo com as 2 doses. E aí, por isso que é tão importante continuar usando a máscara, mesmo se você tomou as 2 doses, não é? A gente olha na internet aí, todas as entrevistas de todos os médicos falam, gente, depois da vacina, continue usando máscara, não é isso? É só o telespectador procurar no Google. Edson, você gosta de futebol? Gosto sim. Daqui a pouco a gente vai falar com o Marlon aqui de futebol. Eu não falo sobre política, mas eu vou falar aqui de futebol. Se você me permitir, eu vou até dizer qual é o meu time. Pois não, pode falar.
Eu sou azulina, mas tenho muito carinho pelos meus colegas regatianos. Mas vamos falar de futebol para fazer uma comparação com a vacina. Veja bem, quando o nosso time vai mal, a zaga, a defesa, e o nosso goleiro, por melhor que seja, leve muito chute a gol, por melhor que o goleiro seja, a chance da gente levar gol é grande, não é isso? Exatamente. E quer dizer que o goleiro é um goleiro ruim, que não presta mais, que é frango, não. A gente tem que melhorar a nossa zaga, porque mesmo com um goleiro bom, no caso a vacina é o goleiro, né? Por melhor que a vacina seja, se a gente se expuser muito ao vírus, quanto maior a exposição ao vírus, maior a chance da gente se infectar e desenvolver uma forma grave. Então a gente tem que fazer essa comparação aí. Quem gosta de futebol como nós, né? O goleiro é bom, mas mesmo um goleiro bom pode levar gol. Isso não quer dizer que ele seja um goleiro ruim, porque o goleiro não é infalível. Exatamente. Mesmo assim é a vacina. Então, como é que a gente melhora a eficácia da vacina? Usando máscara, evitando aglomeração, até que a gente tenha controlado a circulação do vírus. A gente tem que melhorar a nossa zagueiro, né? A nossa defesa para ajudar o serviço do goleiro. Exatamente. O goleiro tá para o futebol como a vacina tá agora para a Covid-19, né? Muito boa, Exatamente. boa explicação, doutora. A gente tem que ajudar o nosso time, né, não? Exatamente, exatamente. Agora, outra dúvida que é importante a gente reforçar. A segunda dose, só o fato de você tomar a segunda dose não quer dizer que você já está 100% imunizado no outro dia. Cada vacina tem um prazo para que, de fato, você possa estar protegido com o percentual de proteção que aquela vacina oferece. E aí varia bastante, não é, doutora? Olha, na verdade, o que varia é a estratégia que a vacina usa para imunizar a gente. Agora, de uma maneira geral, depois de 2 semanas da segunda dose, a partir daí a gente consegue ter um efeito melhor. Aí tem estudos, como você falou, né? Umas mostraram eficácia depois de tantos dias, depois outra depois de tantos dias. De uma maneira geral, a partir de 2 semanas, a gente tem esse efeito pleno. Mas o que é importante, já que você falou de vacinas diferentes, a eficácia demonstrada nos estudos para que elas fossem aprovadas, essa eficácia não é comparável, porque foram estudos diferentes. Então, aproveitando, minha gente, vacina boa é aquela que está disponível quando chegar a sua vez. Não atrase a sua imunização porque quer escolher a vacina. Eu não escolhi a minha mãe não escolheu a dela, o meu pai não escolheu a dele, porque vacina boa é a que está no braço. Quanto mais cedo você se vacinar, mais cedo você vai ter uma proteção, que nunca vai ser de 100%. Então, quanto mais avançado a gente tiver na imunização, quanto mais gente tiver vacinada, essa proteção vai cada vez aumentar. Porque a vacina, como você disse, né, ela reduz o risco individual, ok, mas ela não age a nível individual. Não precisa só assim, eu vou me vacinar, se o Edson não quiser, ele que lute. Não é assim, eu tenho que querer que o Edson se vacine, que o Câmara se vacine, que todo mundo se vacine, para a gente proteger, porque quando a gente se protege se vacinando, a gente protege a todos. Exatamente. Como a senhora falou, né, o vírus deixa de circular com a potência que ele está circulando agora. Né, porque, infelizmente, a gente ainda está numa situação ainda muito difícil, porque muitas pessoas estão se contaminando ainda. E a gente reabriu agora, a gente entende, é necessário, as pessoas têm que trabalhar, a gente entende tudo isso, mas, minha gente, mesmo com essa reabertura mais flexível, tenham consciência, evitem aglomeração, usem máscara, para a gente não ter que fechar tudo de novo daqui a pouco, né? Exatamente. Doutora Cíntia, mais uma vez, muito obrigado por esse bate-bola, literalmente, aqui, para a gente falar exatamente sobre isso, né? Próxima vez veio de azul, hein? Tá certo. Sobre o fato de você que está nos acompanhando aí em casa, né? Primeiro, não escolher vacina. Se chegou à sua idade, vai lá, se vacina. Segundo, se está na hora da segunda dose, vá tomar a segunda dose, porque proteção completa só com a segunda dose. E aí, cada um fazendo a sua parte, a vacina chegando para todo mundo, a gente vai estar numa situação melhor. Muito obrigado, doutora. Show de bola. Até a próxima.